Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 33. A Grande Tumba. Parte 3. Cada equipe havia tomado uma rota diferente na encruzilhada e, entre eles, Erialsrud simplesmente seguia em frente, supondo que haveria um forte inimigo esperando por ele nas profundezas da tumba. Ele encontrou portas de pedra em inúmeras curvas ao longo do caminho, simplesmente pegou cada uma ao acaso, andando silenciosamente pela tumba. Seu caminho era pacífico, o que o entediava. Eles não tinham encontrado armadilhas e muito menos monstros. Talvez eu tenha escolhido o caminho errado. Assim que ele a pensou, ele estalou sua língua. Ande rápido, sua lesma. Eria vociferou para a elfa andando 10 metros à frente quando ela estava prestes a parar. A escrava elfa estremeceu por apenas um segundo antes de andar cansadamente. Ela andava continuamente desde que haviam entrado na tumba, e não lhe permitiram diminuir o ritmo. Felizmente, nada havia acontecido até agora, mas se houvesse armadilhas, ela poderia muito bem ter morrido. A maneira como ele estava usando suas escravas não era tão diferente quanto ter um canário em uma mina. A equipe de Eria era composta por ele mesmo e 3 escravas elfas com habilidades diferentes, sendo uma ranger, uma sacerdotisa e uma druida. Dar tais diretivas a alguém como ela, que possuía habilidades insubstituíveis de detecção, parecia um erro de principiante. No entanto, ele tinha suas razões. Resumidamente, ele estava enjoado da elfa à sua frente. Certamente, alguém ficaria chocado quando ouvisse essa resposta. Por essas bandas, seu choque não seria uma questão de ética, mas financeira. Os escravos da teocracia Sleine não eram baratos. Isso era particularmente verdadeiro para elfos, cuja aparência e habilidade faziam seu preço subir. Na maioria dos casos, os elfos eram mercadorias incrivelmente caras, não algo que um cidadão comum pudesse pagar. Nessa perspectiva, aquelas elfas com habilidades especiais custam tanto quanto uma arma mágica encantada com efeitos especiais. Mesmo alguém como Eria não podia simplesmente comprar uma porque queria. Todavia, a renda da Temu era monopolizada por ele e, assim, se um trabalho fosse produtivo, ele poderia recuperar o dinheiro rapidamente. Assim sendo, uma vez que se cansasse de uma escrava, nem mesmo se importaria caso ela morresse. Vou comprar uma bem peituda da próxima vez, pensou Eria, enquanto olhava para as costas cansadas da elfa. Apertar uns peitões quando a vadia grita de dor deve ser divertido. Como esse trabalho era um esforço cooperativo com outras equipes, já havia alguns dias que não trançava com as elfas. É verdade que ninguém diria nada mesmo se tivesse, mas o ciúme provocaria descontentamento. Isso não era vantajoso e, como trabalhador, Eria tinha noção disso. Portanto, sua luxúria reprimida levou Eria a esses pensamentos. Ou talvez da próxima eu compre uma como aquela. Um dos membros da Foresight apareceu em sua mente, a mestiça que olhava para ele enojada. Aquela puta realmente se acha. Ela era até atraente. Eria sentia que o desgosto da garota por ele era compreensível. As mulheres muitas vezes não entendiam a libido dos homens, uma jovem como ela provavelmente nem sabia se dar prazer ainda. Para Eria, formas de vida que eram inferiores aos humanos não tinham o direito de olhar para ele com aquela cara. Só de pensar nisso encheu os belos traços de Eria com raiva. Queria bater naquela cara de puta dela, bater até ela não conseguir resistir. As escravas elfas eram física e mentalmente quebradas antes de serem entregues a seus mestres, garantindo subserviência total. Mas se ele fizesse um movimento para cima daquela mestiça, ela certamente lutaria como uma fera ensandecida. Não era difícil para Eria quebrar e conquistá-la. No entanto, ele também se machucara, e Eria não estava confiante em sua capacidade de subjugar uma presa viva. Enquanto se perdia imaginando como seria socar Mina no rosto várias vezes, ele ficou um segundo atrasado ao notar que a elfa na frente dele havia parado de se mover. Por que parou? Continue. Eu ouvi um barulho. Barulho? Eria franziu as sobrancelhas quando a elfa juntou coragem para responder.
Ele se concentrou em ouvir. O ambiente estava silencioso, tão quieto, de fato, que fazia seus ouvidos unirem. Eu não ouço nada. Normalmente, ele simplesmente teria dado um soco na cara dela, mas elfos tinham uma audição mais aguçada que humanos. Pode ser que ela tenha ouvido algo que a audição humana de Eria era incapaz de detectar. Para verificar isso, ele perguntou às duas elfas ao lado dele: "E você, ouviu algo?" "Se sim, posso ouvir alguma coisa." Parece metal colidindo." "Interessante." Não havia como o som de metal colidindo com metal ocorrer naturalmente. Nesse caso, deve certamente ter sido feito por alguém. Em outras palavras, esta pode ser a primeira luta desde a entrada na tumba. Enquanto pensava nisso, o coração de Eria se encheu de emoção. "Vamos verificar a origem desse som." "Se sim, mestre." Ele deixou a escrava e Alfa andar à frente dele, e viajaram na direção do barulho. Logo, Eria ouviu o som de metal também. Foi o som de uma intensa colisão entre um objeto e outro, acompanhado por rugidos e gritos. Será outro time lutando? Não acho que cruzei o caminho deles depois da encruzilhada. Deve ser que todas as rotas culminam aqui. Foi apenas uma alegria passageira, e Eria suspirou desanimado. Oh, bem, que se dane. Pelo menos deve dar para dar suporte e matar alguns monstros. Eria continuou em direção à fonte dos sons, mas começou a sentir-se estranho. Isso não soava como uma batalha. Parecia mais. Quando ele virou a esquina, suas dúvidas foram respondidas. Depois de virar a esquina, ele viu uma ampla sala diante de seus olhos. Era grande o suficiente para que várias dezenas de pessoas pudessem correr dentro dela. Havia 10 lizardmen dentro da sala, trajavam armaduras requintadas. Todos usavam colares que tinham correntes quebradas presas a eles, e as pontas balançavam livremente. Eles estavam treinando com espadas. Cada poderoso ataque foi desviado por um esplendor sem hesitação. Cenas como essa se repetiam por todo o ambiente. Poderia ter parecido uma batalha intensa, mas ele imediatamente viu que estavam treinando. Quando Eria e companhia entraram na sala, os lizardmen pararam de manejar suas espadas, o que indicava que seu palpite estava correto. Além dos lizardmen, havia um sujeito gigantesco com um enorme escudo-torre e usando uma armadura de placa preta raiada de vasos sanguíneos, e mais uma pessoa, ou melhor, mais uma criatura. Era uma fera mágica enorme, com uma camada de pelo prateado e um par de olhos de aparência astuta. Então finalmente chegou, intruso dono. Feras mágicas falantes eram frequentemente adversários difíceis. As feras mágicas eram geralmente do tipo que atacavam, impulsionando seus corpos poderosos, mas algumas feras mágicas inteligentes também podiam usar magia. Eria era um gênio na esgrima, mas suas habilidades mágicas não eram excepcionais. Ele canalizava sua força em seu interior, fortalecia sua alma e se preparava para resistir à magia hostil quando perguntou: "E você, quem é?" Não havia necessidade de se preocupar. Como estava aqui esperando por ele, isso implicava que era o guardião dessas ruínas. A questão agora era o quão poderoso este guardião era. Pelo que pareceu ser, poderia até ser o supervisor do local. Nesse caso, matar esta fera mágica seria uma grande conquista. Em outras palavras, sua equipe seria a mais destacada de todos os outros trabalhadores. Temo era uma equipe de um homem composta pelo próprio Eria, o que significaria que Eria era o mais forte de todos os trabalhadores. A sorte também era uma habilidade importante para os trabalhadores. Alguém designou este aqui para enfrentar-te e realizar vários testes ao mesmo tempo, mas dado a tua força, temo que seja um pouco insuficiente. Este aqui sente isso. Desapontamento e frustração surgiram em seu coração. A primeira era porque a fera mágica era simplesmente uma sentinela, e a última porque o havia desprezado. Já está me desprezando sem nem mesmo cruzar as lâminas comigo. É? Se sim, mestre. A Alfa estremeceu quando seu mestre se dirigiu a ela. Sua reação enchia Eria com satisfação. Esse era o tipo de atitude a qual ele tinha direito.
Apesar de ter sido apenas alguns dias, ele teve que passar um tempo em torno de Mumon, uma classe claramente superior de Ser. Isso o desagradou profundamente. Mas extrair essas reações de seres inferiores aliviava um pouco o aborrecimento. Que tipo de criatura é essa? E eu, sinto muito. E eu, nunca ouvi falar de uma fera mágica assim antes. Tish. Sou inútil. Ele bateu no rosto inútil da Elfa com o cabo de sua espada. A Elfa desabou no chão, protegendo o rosto enquanto pedia desculpas freneticamente, mas ele não lhe deu atenção. Em vez disso, ele examinou o corpo da fera mágica. A fera mágica era bem grande. Combatê-la de frente seria muito desfavorável. Mas como se por padrão, feras mágicas eram geralmente muito grandes, não que significasse muita coisa, dado que ele havia matado várias no passado. Não havia necessidade de ter medo, mesmo que fosse de uma fera mágica que ele não tinha visto antes. Claro, ele tinha que ser cauteloso, mas se fosse demasiadamente cauteloso e se retraísse diante de seu inimigo, então não passaria de um covarde. Eu tenho uma pergunta. O que te faz pensar que pode me vencer? Bem, este aqui viu logo de relance que é muito fraco. O rosto de Eria se contorceu e ele apertou mais sua espada. Parece que seus olhos não enxergam bem. Vou te dar uma ajudazinha e tirar esses olhos defeituosos da sua cara, que tal? Este aqui te pede que poupe este aqui. Muito bem, o mestre ordenou que este aqui te mate aqui, então vamos começar imediatamente. Pareceu extremamente casual. Isso irritou ele ainda mais. Ele queria dispensar as brincadeiras e começar a batalha, mas se exagerasse e matasse a fera mágica, já que aparentemente não levava as coisas a sério, ele acabaria se sentindo como um aproveitador. Portanto, engoliu sua raiva e bufou. Vamos logo, besta. Este aqui se pergunta o porquê de tanta pressa. As elfas também não vão se preparar? Não preciso delas. E você, esses Lizardmen aí atrás? Ah, eles não estão envolvidos nisso. Os Lizardmen atrás deste aqui são apenas para assistir à luta. Não se preocupe com eles. Então está jogando fora sua única chance de vitória por nada? Que coragem! Este aqui agradece pelo teu louvor. Provocar não funcionou. Talvez essa fera mágica até possa falar, mas não é muito inteligente. Enquanto Eria ponderava isso, os bigodes da criatura vibraram quando se dirigia a ele. Dito isso, este aqui deve matar-te sem misericórdia, por isso este aqui deseja que ataque com toda a tua força. Afinal, como este aqui já disse antes, isso também é um teste para este aqui. Um teste? Para um mero cão de guarda? Um teste para ver se a habilidade de guerreiro deste aqui melhorou. Enfim, vamos começar. Este aqui não atacará as elfas atrás de ti, mas somente a tua pessoa. Faça como quiser. Este aqui é conhecido como Ansuki. Lembre-se do nome daquele que reivindica a tua vida na tua jornada para o próximo mundo. Diga seu nome também. Um mero animal falante não merece saber meu nome. Então este aqui te apagará da memória deste aqui, como um tolo sem nome. O corpo massivo foi impulsionado para ele em um instante. Não havia como ter imaginado um corpo tão grande se movendo tão rápido. Um guerreiro menos talentoso poderia ter sido abalado pela imensa pressão e teria sido incapaz de evitar ser golpeado por aquele corpo enorme, recebendo assim feridas severas. Eu não sou como aqueles caipiras. Eria esperou até Ansuki se aproximar e depois deslizou para o lado, sem mover as pernas. Este foi o efeito do Shukushi aprimorado, uma versão melhorada da arte marcial Shukushi. O Shukushi básico era uma arte marcial que só podia ser usada para encurtar a distância do inimigo, mas o Shukushi aprimorado podia ser usado para se mover livremente em todas as direções. Deslizar sem mover as pernas era assustador, mas muito prático. Grandes movimentos ao desviar faria o corpo ficar desestabilizado. Mas alguém poderia evitar isso com Shukushi aprimorado. Em outras palavras, pode-se converter uma defesa em um ataque, mantendo um centro de gravidade estável. Yari. Ele moveu a espada, Kuvaari. Mas o corpo de Ansuki alcançou, quebrando o golpe de Eria e o arremessando de longe. Que duro! O que parecia um pelo macio era tão duro quanto metal.
Para ele, era como ser atingido por uma bola de demolição. O impacto apagou sua mente por um momento. Quando caiu fortemente no chão, ele subconscientemente confirmou que ainda podia se mover. Mesmo estando machucado e contundido, ele não tinha ossos quebrados nem nada do tipo. Ele ainda poderia lutar. No entanto, o fato de que estava rolando no chão e que tinha recebido um ataque do inimigo, quase o fez ficar furioso. Porém, ele, como um guerreiro, repreendeu a si mesmo. Agora não era hora de perder o controle. Enquanto se levantava, Eren já estava ciente da posição de Ansuke. Dessa vez apontou a espada para frente, apoiando-a para receber a investida de sua oponente. Um fluido escorreu de seu nariz. Ele limpou com uma mão e, como esperado, era sangue. Seu merda. Ansuke olhava calmamente ele a se levantar. Mas a palavra estudava. Descreveria melhor a expressão em seu rosto. Aqueles não eram os olhos de uma fera selvagem que diziam: posso comer isso? Posso vencer isso? Mas os olhos de um guerreiro, tentando determinar as melhores táticas de seu breve confronto de agora. Estão me usando como boneco de treino para um animal falante que se acha guerreiro. Mesmo que o irritasse, a sequência de eventos agora o forçou a reconhecer que sua oponente não era um animal burro. O ataque agora tinha sido uma reação instantânea ao perceber que ele havia circulado em torno de si mesmo, e com um pulo o atingiu em cheio. Mesmo o ataque em si não sendo tão forte, o fato de poder responder imediatamente foi certamente devido ao treinamento. Entendo. Então se este aqui continuar lutando em um ritmo lento como esse, este aqui deve ser capaz de vencer. Peço para não dar atenção. Este aqui nunca viu um ser humano que pudesse superar este aqui. Se quer tagarelar, que tal esperar até depois de ver isso, hein? Ao contrário de uma mera fera, os guerreiros podem usar artes marciais. Ele achava que poderia ganhar facilmente, por isso não os usara. No entanto, ele não tinha mais o luxo da arrogância. Artes marciais. Impulso de habilidade. Aumentar impulso de habilidade. Essas artes marciais eram seu orgulho e alegria. Aumentar impulso de habilidade, em particular, pois era uma arte marcial que alguém do nível de Eren nunca deveria ter aprendido. Mas eu aprendi, por isso eu sou um gênio. Eu realmente sou muito forte. Ele rodeou a espada na mão. A lâmina era leve e seus movimentos suaves. A espada moveu com um reles pensamento. Eren sorriu timidamente. Agora seria sua vez de brilhar. Este aqui lembra que se deve manter uma distância quando não se pode medir a força de um oponente, é isso? Mas este aqui também deve enfrentar a batalha como um guerreiro, e infelizmente este aqui não pode fazer nada quanto a isso. Ansuke usou suas patas traseiras para andar, passo a passo, até os olhos de Eren. Este aqui quer lutar de perto. Queres aceder ao pedido deste aqui? Não me despreze, besta. No momento em que entrou em seu raio de ataque, Eren moveu a espada para seu inimigo. Ansuke usou suas garras afiadas para defletir os ataques que haviam sido feitos com a ajuda dos aprimoramentos físicos. Ou melhor, tentou se defender, mas não conseguiu. A lâmina havia passado por cima do braço. No entanto, a força do golpe foi dissipada, e não pôde romper a pele dura e cortar os músculos por baixo. Eren não puxou a espada de volta, mas a empurrou para os olhos de Ansuke. Algumas feras mágicas tinham uma película protetora em seus olhos que poderia repelir lâminas não muito bem afiadas. Alguns guerreiros poderiam usar Ki ou uma aura para desviar os ataques de um amador. No entanto, Ansuke não parece ter tais técnicas defensivas. Portanto, Ansuke não deixaria o ataque de Eren atingi-la. O corpo de Ansuke girou e, à medida que escapava da lâmina, a cauda rasgou o ar e atingiu Eren. Eren bloqueou o golpe com sua espada. Um impacto inacreditável entorpeceu seu braço. Givari. O corpo de Ansuke mais uma vez se tornou um borrão giratório em seu campo de visão. Isso significava que o mesmo ataque viria novamente. Eren deu um pulo para trás. Ele havia medido bruscamente o comprimento da cauda. Depois que a cauda passasse, ele usaria Shukushi aprimorado para atacar de volta o inimigo. Assim que estava prestes a passar por seus olhos, a cauda parou de repente.
Foi para distraí-lo. Ansuke usou essa abertura para recuperar o equilíbrio e puxou a cauda ao mesmo tempo. Eri franziu a testa, tendo perdido a chance de encurtar a distância com Ansuke. Os movimentos da cauda eram completamente diferentes dos do corpo. Não era a cauda de um rato, mas uma cauda serpente como a de uma quimera. Poderia se mover de forma independente. Então a cauda pode se mover livremente. Eri alterou as informações sobre Ansuke em sua cabeça enquanto corria para o seu abraço. Ansuke estava esperando por isso e respondeu ao ataque. Lâmina e garra cruzaram, e o sangue fresco voando pelo ar veio de Eria. Ansuke poderia atacar com as duas garras e, assim, ele poderia atacar com mais frequência do que Eria, que tinha apenas uma espada. O combate próximo não era favorável a ele. Seus atributos corporais poderiam ter sido melhorados, mas Ansuke ainda era superior. Nesse caso, ele usou o Shukushi aprimorado para se retirar. Já que Ansuke não seguiu, Eria ergueu a espada e depois desceu com força. Corte de ar. Seu golpe rasgou o ar em direção a Ansuke. Ansuke cobriu o rosto e se preparou, e sua pele desviou o golpe cortante. Como havia percorrido uma longa distância, seu potencial de dano também diminuíra, e seria muito difícil causar um golpe mortal. No entanto, então não pode bloquear tudo. Bom saber. Essa é a diferença entre um homem e uma meira fera. Isso dói, que dor. Ele continuou usando corte de ar, mas a pele de Ansuke era muito dura, então romper sua proteção certamente seria muito difícil. Foi por isso que teve que continuar usando as artes marciais em seu rosto, que deveria ser o menos protegido. Ansuke permaneceu no lugar, cobrindo o rosto com as patas dianteiras. Ele falou através dos pequenos espaços entre os dedos. Espere. Implorando por misericórdia. Realmente não passa de um animal, afinal de contas. Este aqui não fala com você. Este aqui fala com o que está dentro da boca desde aqui. Ah, que dor. Ele não entendeu nada. Bem, não é surpresa humanos não serem capazes de entender o que as feras confusas dizem. Melhor fazer minha investida agora. Ah, você é muito chato. Este aqui irá-te agora. Venha. Ansuke não tinha ataques à distância, então suas opções eram limitadas. Provavelmente tentaria se apressar, mas isso serviria bem aos propósitos de Eria. Era difícil dar um golpe mortal usando corte de ar, então ele teria que derrotá-la com um ataque direto. Quando Ansuke correu, fez isso como uma fera, mostrando seu rosto, e durante esse tempo, Eria podia usar uma arte marcial que era mais potente que o corte de ar para parar seus movimentos. Depois disso, tudo que ele precisaria fazer era continuar atacando sua face e a vitória estava garantida. Assim como Eria sorria com crueldade, certo de sua vitória, a cauda de Ansuke de repente se contraiu. Então, a cauda se moveu como um chicote, atingindo o ombro de Eria com uma velocidade sobrenatural. Sua ombreira amassou para dentro com um guinchar de metal se entortando juntamente com carne sendo espremida. O som de ossos quebrando crepitava em seu corpo e a agonia inundou seu cérebro como um choque elétrico. Eria cambaleou para trás, tamanha a dor que ele estava babando. A cauda maciça e serpentina se contorceu atrás de Ansuke. Estava estranhamente longa. Este aqui estava dizendo que a cauda deste era muito forte. Foi por isso que este aqui queria acabar com isso em combates corpo a corpo. Que merda! Eria engoliu um grito. Se seu inimigo o atacasse nessas condições, sua derrota era certa. Vocês aí. Suas lerdas do caralho. Usem magia de cura. Anda, porra, me cure. Rápido suas escravas desgraçadas. Depois de ouvir a ordem de seu mestre, uma das elfas lançou apressadamente uma magia sobre ele. A dor no ombro desapareceu instantaneamente. Isto não é suficiente. Conjurem magias de fortalecimento também. Magias para melhorar as habilidades físicas, magias para afiar brevemente a lâmina, magias para endurecer a pele, magias para melhorar os sentidos. Ansuke simplesmente observou em silêncio enquanto incontáveis magias de aprimoramento voavam pelo ar. Depois de ser aprimorado por diversas magias, o sorriso arrogante voltou ao rosto de Eria. Uma imensa força percorria o corpo de Eria.
Ele nunca perdeu depois de ser fortalecido por tantas magias. Sempre foi assim, independentemente da força de seus inimigos. Ele moveu sua lâmina, o ar sibilou. A lâmina se moveu mais rápido que o normal. Desta vez, ele estava certo de que ele estava em pé de igualdade com a fera, talvez até mais veloz que ela. Humanos e feras sempre foram separados pela diferença de atributos físicos. Mas agora isso não importa mais. Este aqui originalmente pretendia ir com tudo, então isso era de se esperar, não? Em vez disso, se tu podes lutar em termos iguais agora, isso agradaria a este aqui. Besteira. Area avançou. Ele planejou usar o poder extra em seu corpo para bater sua oponente em um único golpe e impedir a criatura de falar mais baboseiras. Usaria o Shukushi aprimorado para se aproximar e o corte de ar para suprimir. Toma essa. Com um grito poderoso, ele moveu a espada com toda a força que tinha. Se a pele da criatura fosse grossa, então ele simplesmente teria que balançar mais forte para cortá-la. Sua lâmina acelerou a toda velocidade, golpe cortante. Um ataque cortante de cima dele conectou com seus braços. Algo girou no ar, depois caiu pesadamente no chão. Ele ouviu o som estridente de metal e um som como um saco molhado caindo no chão. Area não conseguia entender. Seus braços, que ainda estavam segurando sua espada, haviam desaparecido. Mesmo quando o sangue jorrou dos tocos cortados no rimbombar do batimento cardíaco, ele não pôde aceitar a realidade. A agonia veio dos braços. A certa distância, seus braços caíram no chão, ainda segurando a espada. Só depois de ver esse fato, Area finalmente percebeu o que acabara de acontecer. Ele tropeçou para trás de Ansuke e gritou: meus braços, meus braços. Cure isso, rápido. Me cure. As elfas não se mexeram. A alegria silenciosa do sofrimento alheio iluminava seus olhos tristes. Este aqui conseguiu. Um sucesso retumbante. Este aqui pode usar artes marciais. Agora Milord certamente fará um elogio a este aqui. Gritava Area com uma voz rouca. Neste mundo, onde criaturas mais fortes que a humanidade vagavam nas sombras, aventuras significavam que a dor era uma companhia constante. Area experimentou muitos tipos de dor. Ele havia sido atingido por raios, queimado com fogo, congelado pelo frio, seus ossos haviam sido quebrados, ele havia sido espancado, golpeado e cortado, mas apesar de tudo, ele nunca havia soltado sua espada. Isso foi apenas senso comum. Neste mundo, soltar uma arma indiretamente equivalia à morte. Melhor ainda, ele estava confiante de que, enquanto brandisse sua espada, poderia superar qualquer dificuldade. No momento que se deu conta de onde sua espada estava, sua autoconfiança foi destruída. Esta foi a primeira vez em sua vida que ele ficara tão abalado. Meus braços. Rápido. Sangue fresco continuava a jorrar, seu corpo começou a ficar frio a partir das feridas, e sentiu-se ficando cada vez mais pesado. Quando ouviram os gritos de Area, as elfas ficaram com sorrisos de orelha a orelha. Enquanto Area estava perplexo ao descrever as sensações lancinantes que inundavam sua mente, uma voz com uma pitada de gentileza alcançou seus ouvidos. Meus agradecimentos a ti. Este aqui não se deleita em atormentar os outros, assim acabarei com isso imediatamente. Houve um voosh. Um momento depois, algo atingiu o rosto de Area. A dor era tal que ele até esqueceu seus braços, como se toda a sua individualidade tivesse sido destruída. Essa foi a última explosão de agonia que ele experimentou em sua vida. O cadáver com metade do rosto amassado caiu no chão com um baque oco. Ansuke assentiu e recuou. Se estivesse ao lado do cadáver, provavelmente não ousariam aproximar-se do corpo do homem. Mesmo que as elfas parecessem Magic Casters, elas ainda poderiam atacar Ansuke com espadas. Ansuke não queria impedi-las de fazer isso. Tudo bem, vocês não vêm para este aqui. Depois de deixar o cadáver, Ansuke começou a falar, mas suas palavras ficaram sem resposta. Isso porque as elfas estavam rindo enquanto chutavam o corpo do guerreiro que deveria ter sido seu aliado. Que estranho, este aqui não entende, é assim que elfos se despedem dos mortos.
Ansuke tentou achar algum sentido, mas ela não compreendeu o sentimento delas. Isso porque havia uma expressão de deleite nos olhos ennevoados e tristes. Não importava como as olhasse, não poderia ser outra coisa senão malícia. Este aqui não entendeu foi nada. A fim de mostrar os frutos de seu treinamento, Ansuke usara as técnicas que estava aperfeiçoando no intruso. Ela só tinha lutado por esse motivo, mas atacar adversárias não hostis extrairia algum resultado de seu treinamento. Ansuke achava que não. Por isso esperava que, no mínimo, elas desafiassem-no. Aparentemente, às vezes é preciso proferir uma provocação verbal, mas que tipo de provocação este aqui deve usar? Este aqui não sabe, que pena. Melhor esperar Milord entrar em contato com este aqui. Sim. Ele se virou para os Lizardmen que estavam avaliando seu desempenho. Zarilzu dono, o que achou? Este aqui passou no rito de passagem. Claro, fez tudo certo. Isso que usou agora há pouco era uma arte marcial. O Lizardman que o orientara em técnicas de guerreiro assentiu e Ansuke sorriu amplamente. Que maravilha! Serão aulas de armadura depois? Isso mesmo. Vamos começar com armaduras leves e depois lentamente vamos aumentando a carga. Ansuke não tinha conseguido usar armadura até agora, porque usar armadura deixava-o completamente desconfortável e não podia se mover livremente. O movimento normal e a corrida eram bons, mas uma vez que entrasse em batalha, perdia o equilíbrio quando balançava a cauda, também não conseguia atingir com precisão o alvo com a cauda. Portanto, eles haviam ordenado os Lizardmen como tutores e treinadores. Este Ansuke aqui se tornará mais forte por causa de Milord, por isso Milord irá olhar para este aqui com olhos diferentes. Mas por quanto tempo este aqui terá que treinar para virar um guerreiro de verdade? Ansuke será um guerreiro. Bem, eu diria que poderia ser uma guerreira em talvez mais 2 meses, Ansuke-san. Ainda falta tanto. Pra mim tá evoluindo bem rápido, Ansuke. A maioria leva 1 ano antes de aprender artes marciais. Se ver as coisas por esse lado, vai ver que tá evoluindo muito rápido mesmo. Acrescentou Zenberu, o Lizardman ao lado de Zarilzu. Sério mesmo? Sim. Você lutou batalhas verdadeiras e foi curada por suas feridas, e ainda aprimorada com magia de suporte em batalhas mortais contra inimigos mais fortes. Fez muito progresso depois desse regime infernal. O corpo de Ansuke tremeu. Os 2 Lizardmen também tremeram. Todos recordaram o treinamento que receberam. Pelo bem da sanidade deste aqui, este aqui ora para que nossa próxima sessão de treinamento não tenha a palavra morte. A meu ver, é mais fácil evoluir quando luta à beira da morte, mas é o que eu acho. O problema é que seria uma pena se o maridão recém-casado aqui morresse num treinamento. É verdade que tu és casado? Sim. Acho que minha esposa está grávida. Esse é meu garoto. Um guerreiro de verdade sempre acerta no alvo. Quantas catracadas até acertar? 2, 3? Zarilzu deu um soco no ombro de Zenberu. Chega de conversa fiada, vamos começar a treinar. O que devemos fazer com as elfas? Este aqui prefere deixar elas em paz por enquanto. As elfas, que estavam chutando e batendo no cadáver, caíram em uma posição sentada no chão, como marionetes cujos cordéis haviam sido cortados. Ansuke não podia sentir vontade de lutar emanando delas. Portanto, decidiu que, a menos que seu mestre desse a ordem, ou que elas tentassem fugir, até a segunda ordem seriam deixadas em paz.